Os discípulos perguntaram: Jesus, por que nos ensina através de parábolas a esse povo? Por que já não ensina claramente? Aí o Senhor responde o quê? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porque o coração deste povo está e ouviu de mal, fechou-os, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se converta e eu. Amém. Vamos em outro lugar aí. Mateus capítulo 13. Hoje nós começamos sobre as parábolas do reino. E antes de passar aqui o PowerPoint, eu queria dar algumas considerações para vocês. Um pequeno resumo do que nós aprendemos aqui nesses últimos 4 semanas, 4 sexta-feira. Então eu coloquei aqui o reino de Deus simplificado, tá bom? Só para que a gente tenha uma ideia daquilo que nós aprendemos. Eu sei que eu falei muita coisa e disse muitas coisas, algumas coisas vocês captaram, outras coisas o Espírito Santo fez que vocês compreendessem, e outras coisas ficam um pouco assim vagas. Então eu vou simplificar aqui o reino de Deus, tá? Se você quiser apontar e marcar isso, será uma boa oportunidade. Em primeiro lugar, o reino de Deus é o tema central das mensagens de Jesus. Isso nós aprendemos, sim ou não? A gente pode pregar e falar sobre qualquer outra coisa, mas o tema central das mensagens de Jesus é o reino de Deus. Falamos que nos evangelhos está escrito no máximo de 2 a 4 vezes, dependendo da versão, de 2 a 4 vezes fala a palavra igreja. Jesus fala a palavra igreja nos 4 evangelhos. Não estou falando do Novo Testamento, estou falando dos 4 evangelhos. Fala 2 ou 3 ou 4 vezes, dependendo da tradução bíblica, sobre igreja. A primeira vez, Jesus Cristo fala que levantarei a minha igreja. A primeira vez que o Senhor fala o nome igreja, eclesia, né, do grego. E o segundo foi quando alguém que não entendeu sobre o perdão, e ele é confrontado, e ele não aceita a confrontação, então diz assim: pegue ele e leve ele à igreja. Sim? Essas 2 horas, ou esses 2 momentos que falam sobre a palavra igreja. E pelo contrário, a palavra reino de Deus, ou reino dos céus, que eu expliquei aqui, que é a mesma coisa. Mateus, como foi escrito para o povo judeu, então se usou muito o termo reino dos céus, porque os judeus, pelo respeito e pela forma que eles consideram a Deus, eles não pronunciam a palavra Deus. Então Mateus preferiu colocar reino dos céus, enquanto Lucas e Marcos usam o reino de Deus. Então é a mesma coisa. Então o termo reino de Deus, ou reino dos céus, nos evangelhos está escrito mais de 100 vezes, de 100 a 120 vezes, dependendo da tradução. Então significa que a mensagem central dos evangelhos de Jesus é o reino de Deus. Jesus tinha uma certa obsessão pelo reino de Deus. E nós entendemos sobre isso por quê? Porque o projeto original de Deus caiu. A gente entendeu a Bíblia aqui, eu resumi de uma forma bem clara, que a Bíblia é um livro muito fácil de entender. Do capítulo 1 ao capítulo 2 do livro de Gênesis é o projeto original de Deus. Sim, o projeto original de Deus está no capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis. No capítulo 3, o homem cai. Do capítulo 3 até o capítulo 21 do livro de Apocalipse, recorrendo toda a Bíblia, é o projeto de Deus para o resgate do homem ao seu plano original. Por isso, irmão, que quando você vê lá no Jardim do Éden, tinha uma árvore da vida. Lá na Jerusalém Celestial, aonde descerá do céu lá no livro de Apocalipse, também terá a árvore da vida. No Éden, tinha um rio que cortava no meio do jardim. Lá na Nova Jerusalém, tem um rio também que corta a cidade no meio e sai debaixo do trono de Deus. Sim? Lá no Éden tinha Deus vindo visitar o homem, não o homem vindo visitar a Deus. O interessante é que lá em Apocalipse, no capítulo 21, fala que Deus descerá do céu e vai habitar no nosso meio. Sempre é Deus vindo ao nosso
encontro, e nunca nós indo ao encontro de Deus. Interessante isso, né? Que o termo que se usa é quando que você aceitou a Jesus. Não é quando você aceitou Jesus, é quando Jesus te aceitou. A palavra certa seria quando você se converteu, né? Não é quando você aceitou, é quando você, sempre que você vê na Escritura, não é o homem procurando Deus, é Deus procurando o homem. Nós não temos capacidade de buscar a Deus, nós não temos capacidade de procurar Deus. A gente está morto espiritualmente, então Deus vem ao encontro do homem. Então, a gente entende que o projeto de Deus, então, o governo de Deus, o sonho, a vontade do Senhor é estabelecer o seu reino novamente e trazer o homem ao seu projeto original. É por isso que a gente falou muito sobre restauração, restituição, renovação, arrependimento. Falamos muito esses termos com um prefixo re, que dá uma ideia de que você foi perdido e que o Senhor quer restaurar. A outra coisa que eu marquei aqui é que toda a ação de Deus, desde a caída do homem, é progressiva. Ou seja, sempre as coisas de Deus, irmão, não começam de cima para baixo, no sentido humano falando, estou falando dele, estou falando de nós. Tudo que começa grande tem problema. E isso a gente já vê no Jardim do Éden. Se eu perguntar para vocês, Adão nasceu pequeno ou nasceu grande? Como nasceu Adão? Grande. Deu certo ou deu errado? Deu errado, né? O segundo Adão nasceu pequeno ou nasceu grande? Deu certo ou deu errado? Deu certo. Então, sempre começa pequeno. Nunca devemos menosprezar as coisas pequenas. Deus é sempre coisa progressiva. Lembra da viúva? Quanto de farinha ou quanto de azeite ela tinha na botija? Quanto ela tinha de azeite? Quanto? Um pouco. O que o Senhor fez com ela? Através do profeta? Multiplicou. Quanto de farinha tinha a viúva que ia fazer o último bolo e ia morrer? Quanto que ela tinha? Um pouquinho, um punhado de farinha. O que o Senhor fez? Multiplicou. Então, sempre as coisas de Deus é progressiva. E o interessante, porque esse progresso sempre tem que ter uma ordem. Sim, as coisas de Deus é ordenada. Nada é bagunçado. Nada é de mão para cima. Tudo é ordenado. Tudo é cronometrado. Tudo está dentro de uma cronologia. Deus nunca perde. Quem sabe nós podemos até atrasar o trabalhar de Deus, mas jamais podemos impedir o que Deus tem para fazer. Então isso é importante a gente ter consciência, que tudo começa pequeno. Então não menospreze as coisas pequenas. Terceira coisa que eu coloquei aqui: o reino de Deus não é o céu. Jesus pegava o reino do céu e não no céu. Porque quando a gente fala de reino de Deus, o que passa na nossa cabeça? A gente já vê um castelo cheio de nuvem, com um portão dourado, assim, uma escadaria que sobe. O reino do céu não é um lugar. O reino do céu é onde Deus está. Aonde Deus estiver, se torna o céu. Aonde Deus estiver, aí é o céu. Então não importa onde Deus esteja, não é o ambiente que faz Deus, é Deus que faz o ambiente. Isso eu também já falei sobre isso. Então Jesus Cristo, ele pregava no reino do céu e não no céu. Por isso que nós não vamos morar no céu, nós vamos morar na nova terra. Quarto lugar, o céu não é o lugar onde estamos indo, mas o lugar de onde o reino está vindo. Ou seja, a origem do reino não é na terra, a origem do reino é no céu. E na oração do Pai Nosso a gente aprende isso, quando a Bíblia fala assim, Jesus fala assim, quando vocês forem orar. Quantas vezes, irmão, nós temos orado tanto tempo errado? Né? A gente ora de uma forma errada, parece que toda a vida. Primeiro a gente começa orando, o primeiro erro está: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, e Jesus está falando: não, você não entra pedindo perdão. O perdão está quase em último lugar. Primeiramente entra adorando a Deus, entra exaltando ao Senhor. Ah, mas eu estou sujo, aí eu pequei, não interessa, entra adorando ao Senhor. A adoração é que comove o coração de Deus. Pergunto para vocês aqui: Pedro pediu perdão para Jesus, sim ou não? Vocês que são leitores da Bíblia, pediu perdão ou não pediu perdão, Pedro? Pediu? Pedro não pediu perdão para Jesus?
Vocês lembram quando Jesus foi buscar na praia? Vocês lembram? Quando ele viu que era Jesus, ele vestiu a roupa e pulou no mar e foi nadando até o encontro de Jesus. Quando ele chegou lá, Jesus já tinha preparado um peixe assado, já estava sentadinho lá com a fogueirinha. Ele sentou, Jesus estava sentado na frente dele. Jesus pegou o pão, o peixe, deu para Pedro, serviu a Pedro, e Pedro quieto. Aí Jesus pergunta, sempre Jesus vai ao encontro do homem. Aí Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou, Jesus, tu sabes que eu te amo. Passa um pouquinho, Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Passa um pouquinho, Jesus outra vez vem e diz, Pedro, tu me amas, Pedro? Aí Pedro não falou nada, diz que ele começa a chorar. Então, o arrependimento genuíno não começa no teu perdão genuíno. O arrependimento genuíno começa no teu coração. Não adianta eu pedir perdão se o meu coração não está pedindo perdão. Não adianta eu falar, Senhor, me perdoe. É assim que muitas vezes a gente perdoa o nosso irmão. A gente pede perdão por não, mas é de boca para fora. Então, não é de boca para fora, é de coração. Deus não está interessado no que você fala. Deus está interessado no teu coração. Diz a palavra que Deus sonda mente e coração. A boca fala o que o coração está cheio. É claro que Pedro foi perdoado. Por que Pedro foi perdoado? Porque Davi nos ensina, quando ele fala assim, que Deus não resiste no coração quebrantado e humilhado. Não desprezará o Senhor teu Deus. Então, a oração do Pai Nosso diz assim, olha, Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Sim? O primeiro pedido que se faz na oração não é pelas tuas necessidades. O primeiro pedido não é pelos teus filhos. O primeiro pedido não é pela tua saúde. O primeiro pedido não é pelo teu emprego. Não é pelo teu salário. Não é pelas tuas coisas. O primeiro pedido, o Senhor fala assim, olha, o primeiro pedido é, venha a nós o teu reino. Qual é o primeiro pedido? Esse é o primeiro pedido na nossa oração. E isso tem que ser feito todos os dias. Venha a nós o teu reino. Segunda coisa, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Então não é da terra para o céu, é do céu para a terra. Queremos que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é no céu. Olha o poder que nós temos, irmãos, de travar o reino de Deus. Eu falei isso aqui outro dia, que a gente tem a capacidade de fechar a porta do reino. Falei na outra aula da semana passada, que Jesus repreendeu os fariseus, dizendo para eles assim, vocês não entram no reino e não deixam que os outros entrem. Vocês ficam no meio, atrapalhando aqueles que querem entrar. Então o Senhor os repreende, né? Porque a igreja ela tem poder até de reter perdão, irmão. O Senhor fala assim, aqueles que vocês perdoarem serão perdoados, aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Calma aí, tão assim, não que nós tenhamos a capacidade de perdoar o pecado das pessoas, nós não temos, mas nós temos capacidade de reter o perdão dessa pessoa. É como assim, vamos dizer assim, um advogado e um juiz. Sim, entre você e o juiz tem um advogado, não tem? Entre você e o juiz tem um intercessor. A palavra advogado, irmão, é consolador. É o mesmo termo que se usa no grego para espírito, que é paracleto, né? Consolador, paracleto, advogado, é a mesma coisa. Então, paracleto, consolador, advogado. Então, o Espírito Santo é o consolador, ele é o advogado e ele é o consolador das nossas vidas. E diz que o advogado, ele está entre o réu e o juiz. Se o advogado for uma pessoa honesta, uma pessoa boa, ele vai interceder por você de uma forma correta. Se ele for um advogado ruim, péssimo, ele pode estragar a tua vida. Então nós, como igreja, irmãos, temos um ministério da reconciliação, pastor. Falamos aqui na semana passada. O Senhor nos deu um ministério da reconciliação. Deus clama por nós, aos homens, arrependam-se, diz Paulo lá no livro de Coríntios, arrependam-se. O ministério da reconciliação está nas nossas mãos.
Então, se eu olho assim para uma pessoa e falo assim, eu não vou falar de Jesus para essa pessoa, não, nem vou orar por ela, nem vou interceder por ela, o que você está fazendo? Você está retendo o perdão de Deus na vida dela. Porque é por meio da igreja que o Evangelho é pregado, e é por meio da igreja que as pessoas conhecem a Cristo. Porque a igreja é agente do reino de Deus. Então, quando o Senhor fala assim, os pecados que vocês perdoarem, serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Está dizendo assim, olha, eu não posso perdoar alguém se vocês não trazerem essa pessoa a mim. Então, se a gente não levar pessoas a Cristo, a gente está retendo o perdão de pecados dessas pessoas. Não é nós que perdoamos, é Jesus. Mas é nós que levamos até Jesus. Então nós somos tipo um advogado que está levando pessoas até Cristo, dizendo, olha, reconcilia-o com Deus. Então isso aqui é algo muito poderoso da nossa vida. Avançando aqui, irmãos, coloquei mais umas coisinhas, umas observações aqui. Quinto lugar, o reino não é a igreja. Igreja é agente do reino. Sexto lugar, o reino não é um lugar. O reino é onde Deus está. Aonde Deus está, ali se torna o governo de Deus na terra. Nós devemos orar para que venha esse governo. Sétimo lugar, nós não podemos somente ver o que Deus está fazendo. Devemos fazer parte do processo. A igreja tem que buscar o reino de Deus, desejar o reino de Deus, colocar em primeiro lugar o reino de Deus, como está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Não somente o reino, mas também a sua justiça. Fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho. Tem o reino das trevas e tem o reino de Deus. Nós antes estávamos no reino das trevas, agora nós somos transportados por Jesus ao reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus. Nono lugar, Jesus entrou na casa do valente e o amarrou. Aqui nós vamos começar a ler alguns versículos. Abre para mim a tua Bíblia aí, em Mateus, capítulo 12, e o versículo 29, por favor. Eu creio que o irmão Johnny passou para vocês o microfone aí, você somente lê para mim quem estiver com o microfone. Mateus, capítulo 12, versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e furtar os seus bens sem primeiro amarrá-lo? E então roubará a sua casa. Olha que depois você pode ler lá esse versículo aí, capítulo 12, Jesus falando sobre isso. Eu já falei também sobre esse ocorrido, mas o que Jesus está falando aqui? Quem que é o valente que Jesus está falando aqui? O valente era Satanás. Que bens são esses? Que bens são esses que ele guarda? São as nossas almas e as almas das pessoas. E diz que esse valente, que é Satanás, ele guarda muito bem os seus bens. Ou seria, o valente, que é Satanás, guarda muito bem os seus bens, porque diz que ele tem armas e ele as guarda muito bem. Ou seria, em outras palavras, irmãos, Satanás, ele é o valente, que os bens dele são almas de pessoas e ele as guarda com unha e dente. Por isso, olha aqui para mim, queridos. Eu fico vendo algumas igrejas fazendo evangelismo, eu fico com pena. Os irmãos saem, entregando os folhetinhos para a rua, fazendo alguns movimentinhos, para dizer que está evangelizando. Isso aí não funciona, queridos. Satanás, ele não solta as almas por soltar. Não é um folhetinho na rua, não é sair marchando pelas ruas um dia específico que vai fazer a diferença. Isso não faz diferença nenhuma no mundo espiritual. O valente, Satanás, ele tem suas armas. E o que ele tem, ele protege muito bem. Você pensa que é fácil resgatar uma alma das mãos do inimigo? Não. Satanás cega o entendimento das pessoas para que eles não entendam. Eles os têm aprisionados, presos. Então, para a gente entrar na casa do valente, a gente tem que estar afiado, revestido com as armaduras do Espírito. A gente tem que estar em jejum e oração. Por que essa igreja já não ganha mais almas? Porque a gente não ora, a gente não jejuma,
A gente não paga o preço na oração. Então as nossas armas, irmãos, são totalmente derrubadas. A gente não tem armas para enfrentar o inimigo. Mas o interessante, irmãos, que a Bíblia fala que esse valente que guarda os seus bens, ele está bem armado e a sua casa está bem protegida. Veio um mais valente do que ele. E esse mais valente a gente sabe quem é. O mais valente veio, amarrou ele e falou assim: agora vocês podem entrar na casa dele e despojar o que ele tem. Então Satanás tinha a sua casa bem protegida, com as suas ferramentas, com as suas armas, até que veio o mais valente. Quem é o mais valente? Jesus. Lembra que eu falei para os irmãos? Que lá no Jardim do Éden, Adão, quando ele pecou, ele transferiu o governo da terra para Satanás. Satanás, lá na tentação, falou para Jesus assim: Jesus, se você prostrar e me adorar, todos esses reinos da terra que o Senhor está vendo, eu te darei, porque a mim me foi entregado. Quem entregou os reinos da terra, o governo da terra nas mãos de Satanás? Foi Adão. Por isso que Jesus não repreendeu Satanás quando ele deu essa oferta. Oferecer para o rei reinos é a maior de todas as imbecilidades que uma pessoa pode fazer. Então, o reino foi passado, Satanás tinha as almas amarradas até que veio Jesus. Ele veio, tão valente, despojou o valente das suas armas, das suas ferramentas, rompeu a sua cerca de proteção, derrubou seus muros e falou: agora vocês podem entrar e despojar, porque o valente já está. Aí você me pergunta: mas pastor, então significa que o diabo já não tem nenhum poder mais? O diabo já não tem mais nenhuma autoridade mais? Se o Senhor já o derrotou? Porque a gente vê na Bíblia, irmão, que primeiro, lá no livro de Filipenses capítulo 2, se você lembrar, você vai ver aqui, está escrito mais ou menos assim, olha, que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele despojou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e foi até o fim, até o sumo, morrendo, humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo e morrendo morte de cruz, a pior de todas as mortes. Mas diz assim: mas Deus lhe deu um nome que está sobre todos os nomes, o nome que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, o nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, se Jesus tem todo o poder, lembra quando Jesus ressuscitou, lá no livro de Mateus fala assim, que quando ele ressuscitou, Jesus falou assim: ó, eis que todo o poder me é dado no céu e na terra. Diz lá no livro de Apocalipse que Jesus Cristo desceu do mais profundo do inferno, como diz Paulo também no livro de Efésios, capítulo 4, que Jesus desceu até o mais profundo do inferno, e diz a palavra do Senhor que ele tomou de Satanás a chave da vida e a chave da morte. Ele despojou o maligno. Aí então Satanás já não tem mais poder, mas depois você fica vendo João dizendo assim: Satanás é o Deus desse século. Paulo chamou ele de príncipe desse mundo. Ué, tem poder ou não tem poder? Como é que é? Ele tem ou não tem? Como assim? Ele tem poder e não tem poder. Mas Jesus não tomou o poder de Satanás, ele não matou o valente. Como é que ele tem poder e não tem poder? Por que Satanás não tem poder? Ele não tem poder porque ele já foi derrotado. Mas ele tem poder por causa do pecado do ser humano. O que dá poder para Satanás é a desobediência, é a rebelião, é o pecado. Por que o mundo jaz no maligno? Não é porque o maligno tem poder sobre ele. O diabo ele não tem poder nenhum sobre ninguém. Então por que ele reina? Ele reina por causa do pecado. É que nem uma picanha. Você compra uma picanha lá de R$120. Uma picanha de primeira, né? Bonita, rosadinha, saindo aquele suco que ela tem. Aí você coloca em cima da pia e sai, esquece. No outro dia, passa um dia, um calor desse suficiente um dia. Quando você voltar, aquela picanha rosadinha, que cor que ela vai dar? Fora da geladeira. Está roxa, escura, perdeu o suco. Você chega perto, tem cheiro de coisa podre. Mas não era. E ademais vai estar cheio de mosca. As moscas gostam de coisa podre. Sim ou não? Satanás é a mesma coisa.
Nós somos uma comparação, uma analogia, não tome isso literalmente. Nós somos uma peça de picanha. Quando você começa a pecar, desobedecer, espírito de rebeldia, não se conserta com Deus, não se conserta com o teu irmão, você começa a feder. Aí quando você começa a feder, as moscas que são os demônios começam a vir. Por isso que Paulo fala assim: não ignorem as artimanhas do diabo, não deis lugar ao diabo. Ou seja, ele fica ao redor buscando a quem devorar. Encontrou a oportunidade, ele começa a reinar. Então Satanás não tem poder sobre ninguém, irmão. O que dá legalidade para ele reinar se chama pecado. O pecado atrai demônios, pecados não confessados, espírito de rebeldia, espírito de rebelião, espíritos malignos atraem esses tipos de demônios para a vida do ser humano. Segundo lugar, entendendo que o reino é uma realidade atual. Vamos ler aí Mateus capítulo 12, versículo 28. Então, 12, 28 de Mateus. O reino é uma realidade atual e também uma realidade futura. É um reino de hoje com um conteúdo de uma bênção futura. O que diz aí Mateus 12, 28? Leia para mim, por favor. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então o reino de Deus é uma realidade atual. Ele já está entre nós. Eu expliquei para os irmãos aqui que ele não está de uma forma plena, ele não está de uma forma completa. Mas nós estamos inseridos dentro desse reino, e esse reino está inserido dentro de nós. Jesus falou: não tema manada pequena, porque o vosso Pai vos compraz lhes dar um reino. Mas ele é também uma realidade futura, uma bênção futura. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Leia para mim, por favor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que o Senhor está dizendo aqui? Que no primeiro momento diz que o reino é de hoje, é agora, já está no meio de nós. Mas aqui, Paulo diz que o reino de Deus é uma herança. Então, ao mesmo tempo que o reino está, ele também não está. Porque, em parte, nós começamos a fluir quando começamos a pregar o Evangelho, curar os enfermos, repreender demônios, mover no sobrenatural, o reino de Deus se manifesta. Jesus fala que se pelo dedo de Deus expulsa o demônio, é porque o reino de Deus já está entre vós. E agora Paulo fala que é uma herança. Agora escute, irmão. Eu falei na aula passada que para nós entrarmos no reino de Deus, a gente tem que se tornar como uma criança. Não é uma criança, se tornar como. Não é ser uma criança, se tornar como uma criança. Assim como o Espírito Santo é como uma pomba, ele não é pomba. Assim como o Espírito Santo é como o azeite, ele não é azeite. Assim como o Espírito Santo é como a água, ele não é água. É uma analogia, tipo uma parábola, para que a gente possa entender. Então, quando fala que nós temos que nos tornar como uma criança, não está falando no sentido de ser imaturos, de sermos negligentes com o aprendizado, como Pedro fala assim: crescei na graça e crescei no conhecimento. Sim, a vontade de Deus, lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, fala assim: portanto, irmão, cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Então, conhecer a Deus é uma obrigação nossa. Então, quando Paulo fala que temos que nos tornar como uma criança, é para a malícia, é para o rancor, é para o ódio, é para as coisas do pecado, para as coisas do mundo. Nós temos que nos tornar como uma criança, para que possamos entender aquilo que o Pai nos fala. Agora, Paulo fala que é uma herança. O interessante que para nós recebermos herança, vocês que têm herança sabem disso, por mais que o teu pai seja rico, por mais que o teu pai tenha bens, propriedades, o filho, ele não tem nada enquanto os pais vivem. Sim ou não? Ele pode desfrutar daquilo que os pais têm, mas ele não é dono do que os pais têm. O pai pode vender, o pai pode comprar, o pai pode desfazer, o pai pode refazer, e o filho não pode falar nada, porque ainda que seja herança dele, não pertence a ele. Então, o que está falando aqui, irmão, que o reino de Deus, quando eu falei que o reino de Deus
versículo, nós precisamos ir crescendo a estatura de um varão perfeito. Nós precisamos ir crescendo algumas coisas. Eu já citei aqui esse versículo lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, no último versículo, Paulo fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu atuava como menino, eu pensava como menino, mas agora que eu cresci, eu já não falo mais como menino, eu já não me comporto como menino, eu já não tenho mania de menino, agora eu sou homem, agora eu já entendo, né? Mais lá na frente, no livro de Hebreus, fala assim: eu não pude falar, ou Paulo falando, perdão, no 1 Coríntios, ele fala assim: eu não pude falar como espirituais, porque vós ainda são carnais. E por que são carnais? Porque vocês ainda são meninos na fé, não cresceram. Lá no livro de Hebreus fala assim: olha, irmãos, nós temos que deixar os velhos rudimentos para trás. Já é tempo de sair da papinha, já é tempo de sair do leitinho, já é tempo de sair do mingauzinho, da mamadeirinha, e ir agora para uma feijoada, para uma rabada. Já é hora de comer um sarapatel com sangue, não pode, né, irmão? Já é tempo de comer comida mais forte, né? Um arroz carreteiro, uma carne de sol, uma buchada, para quem gosta, aquelas comidas fortes, né? Porque menino não pode comer esse tipo de comida, mas o adulto sim pode. Então deixando os rudimentos e avançamos para algo mais profundo. É esse que Paulo está falando aqui, Jesus está falando e Paulo está falando aqui também. Se nós queremos herdar o reino de Deus, não é para criança. Criança é para entrar, mas depois para viver e para herdar esse reino tem que crescer. Porque você vai ser agora um súdito, você agora vai ser um embaixador, você agora vai ser um administrador, você agora vai ser um daqueles que vai ministrar sobre a vida dos outros a palavra do Senhor. E por último, eu apontei aqui também, é um presente de Deus conferido no futuro e, no entanto, tem que ser recebido no presente. Olha o que está em Lucas capítulo 12, versículo 32. Vamos ler, Lucas 12, 32. Então, é um presente de Deus conferido no futuro e que, no entanto, tem que ser recebido no presente. Lucas capítulo 12, versículo 32 e Marcos capítulo 10 e o versículo 15. Leia para mim aí. Primeiro 12, 32 em Lucas. Nada temais, pequeno rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. Aleluia. Marcos capítulo 10, versículo 15. Na verdade, eu vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. Então, o que está dizendo o Senhor aqui para nós? Que para que eu possa entender isso, é um presente que Deus me dá hoje, no presente, e que, no entanto, tem que ser recebido. Ou seja, é um presente que o Senhor nos dá no futuro e que, no entanto, tem que ser recebido hoje, no presente. Então eu tenho que receber esse reino como uma criança, porque tem coisas que nós vamos entender completamente, mas aquilo que o Senhor nos passa, a gente toma isso como uma realidade para as nossas vidas e avançamos adiante. Então o reino de Deus é uma realidade no presente e uma herança para o futuro. Isso está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, eu acredito, que fala sobre o reino milenial de Jesus. Vê aí para mim, confere para mim aí, sobre o reino milenial de Jesus. Nós capítulo 20, que Jesus estabelece o milênio, ou capítulo 19, mas depois você busca, não precisa ler agora, não precisa buscar. Ou é capítulo 19, ou capítulo 20, que fala sobre o reino milenial de Jesus. Capítulo 20, como é que está aí? Lê para mim, por favor. E eu vi um anjo descer do céu tendo a chave do abismo sem fundo e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Pode ler, pode continuar. E lançou-o no abismo sem fundo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem, e após isso ele deverá ser solto por um pouco de tempo.
E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, e nem a sua imagem, e nem haviam recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém? Então aí está falando sobre o milênio. Sim, irmãos? Esse é o que estou falando aqui, é que o reino, o próprio. Eu não quero abrir um leque aqui, senão vai dar muita coisa, eu não quero ficar perdendo tempo, isso que eu tenho que terminar aqui. Então, nós estamos inseridos no reino, não de uma forma plena, no qual, quando a igreja for arrebatada, nós vamos ficar 7 anos na boda do Cordeiro. Esse é tema para outras coisas. Durante esses 7 anos, a terra estará passando pela grande tribulação. Quando terminar a tribulação, Jesus desce agora com a igreja, que é a sua segunda vinda. Então Jesus estabelece o milênio. Está escrito lá no livro de Isaías, que fala que o cordeiro vai pastar junto com o leão, que a criança vai colocar a mão no buraco da serpente, a serpente vai picar, que vai estar uma paz entre os animais. Inclusive lá no livro de Romanos, no capítulo 8, irmão, fala que a criação geme para o dia da sua restauração. Alguma pessoa um dia perguntou para mim: pastor, vai ter animal no novo céu e na nova terra? Claro que vai ter, irmão. Você acha que não? Claro que vai ter. E por quê? Lá no livro de Romanos fala sobre isso. O que fala Paulo? Que a criação ela geme. Hoje, irmãos, os animais estão violentos, os animais estão ferozes, não é por causa que eles são assim, é por causa do pecado do homem. Depois você chega na sua casa lendo o livro de Romanos, você vai entender o que eu estou falando para vocês. Que a criação ela geme para o dia da glorificação do homem, que o homem seja restaurado. Né? E nem aquela criancinha da escola que o professor falou: não vai ter animal no novo céu, na nova terra, não vai ter animal. Aí ela pergunta assim: professor, e o cavalo branco que Jesus havia montado sobre ele? Da onde saiu o cavalo? Se tem cavalo, tem outros animais. Sim ou não? Onde estava esse cavalo que Jesus havia montado? Estava lá, não sei. Não é? E em Romanos corrobora quando diz que a criação geme no dia do Senhor, porque elas também serão restauradas. Sim, irmãos? Aí vai ser aquela paz, aquela tranquilidade. Imagina você ter um leão de mascote na sua casa. Um leão comendo alface junto com periquito. Que coisa de doido, né? Mas é exatamente isso que aconteceu. O pecado, irmão, trouxe violência até no meio dos animais. Os animais ficaram a risco. Bom, mas isso não é o tema para hoje. Então Jesus vem e estabelece o milênio. E durante 1000 anos ele reina na terra. Depois que esses 1000 anos se terminar, Satanás será solto, aí ele voltará outra vez, aí tem a guerra do Gog e Magog, então ele será destruído de uma vez por todas, os ímpios também. Jesus agora desce com a Nova Jerusalém, estabelece seu reino total, completo, e nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Amém? O Éden será totalmente restaurado. Por isso, irmão, que a nossa pregação é essa, queridos. Tudo o que você precisa está dentro do reino de Deus. Tudo que nós precisamos está inserido dentro do reino de Deus. Por isso que a gente não pode viver pela beirada, a gente tem que viver dentro. Porque dentro do reino está a tua saúde, dentro do reino está a tua prosperidade, dentro do reino está a tua bênção. Você não precisa pedir pela tua bênção se você está dentro do reino. Você não precisa pedir por tua cura se você está dentro do reino. Você não precisa pedir pela tua prosperidade, porque tudo isso está dentro do reino. Tudo isso está dentro. Por isso que Jesus falou: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo o que você precisa está dentro dele. Depois lá na tua casa, lê Mateus capítulo 6. A partir do versículo 22, 26 até, você vai entender o que estou querendo falar para você. Que o Senhor fala assim: as aves do céu não têm depósito, e aquela coisa toda, o lírio do campo, e nem Salomão se vestiu como um deles. Quem tem que ficar preocupado com essas coisas são os ímpios, são os pagãos. Vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos ver se eu consigo avançar um pouquinho aqui. Vamos lá, solta aí para mim.
Então, eu vou falar um pouquinho da parábola do semeador, rapidinho eu falo para vocês. Mateus capítulo 13, versículo 3. Leia aí para mim, por favor. 13, 3. 13, 3. Quem encontrar? Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas como esta. Eis que o semeador saiu a semear. Então, eis que o semeador saiu a semear. Então, qual é o propósito? Nós lemos lá no versículo, irmão, que, olha aqui para que você entenda. Quem sabe eu vou parar só ali, não vou avançar mais, a hora já deu, já não dá para estar aqui, é um tema muito delicado. No livro de Mateus, capítulo 1 e 2, você vê Jesus aparecendo como um rei. Sim? Jesus aparece como um rei. E isso foi corroborado pelos magos. Lembra dos magos? Os magos vieram seguindo a estrela, chegaram no palácio de Herodes, que era o rei de Israel. Então chegou os magos. Vocês lembram quantos magos eram? Não? 3, né? Lembra do nome? Não? A Bíblia não fala dos nomes, né? Então, os magos chegam e falam assim: olha, nós viemos ver o rei dos judeus, porque a estrela nos trouxe até aqui. Aí Herodes ficou preocupado. Sabe o que Herodes fez? Herodes foi lá e mandou chamar os estudiosos da Bíblia e falou assim: vê aí nas escrituras aonde vai nascer o rei dos judeus, porque está aí 3 magos que veio para adorar o rei dos judeus, e o rei sou eu aqui. Aí os estudiosos falaram para Herodes assim: Herodes, o rei dos judeus, conforme as profecias bíblicas, principalmente Isaías e Zacarias, fala que ele vai nascer numa cidadezinha chamada Belém. Aí Herodes saiu lá e falou para os magos assim: olha, segundo as profecias, esse rei, se é que ele nasceu em Belém. Vai lá vocês ver, e depois vocês voltem para me dizer, para que eu também possa ir adorar esses meninos. Então os magos foram, e quando chegaram em Belém, a estrela parou na casa onde estava Jesus. Então os magos chegam lá e levam ouro, mirra e uma coisa mais que eu esqueci, incenso. Ouro, mirra e incenso. 3 coisas, cada uma simboliza uma coisa, não tem tempo de falar sobre essas coisas aqui. Então, os 3 magos chegam ali, testificando que Jesus Cristo era o rei dos judeus. Sim? Então, capítulo 1 e 2 do livro de Mateus fala sobre o rei Jesus. Jesus como um rei. Do capítulo 3, 4 adiante, você vai ver Jesus confrontando-se com o diabo na tentação. Vocês lembram da tentação de Cristo? Há um confronto entre Jesus e Satanás. Dos capítulos 5 e 6, você vai ver Jesus falando como um rei. Ele fala o sermão da montanha. Quem já escutou, quem já leu o sermão da montanha, é as bem-aventuranças. Jesus fala que nós somos o sal da terra. Jesus fala sobre o perdão. Jesus começa a constituir o reino através do sermão da montanha. Do capítulo 8, 9 até o 10, até o 11, você vê Jesus fluindo, tentando ministrar na vida do seu povo. Constantemente você vai ver Mateus falando: e Jesus foi à sua cidade, e Jesus foi ao seu povo. E sabe o que o povo fazia quando Jesus curava? Ao invés de agradecer, de louvar, ficava dizendo: acaso esse não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Os seus irmãos não são fulano, não são Beltrano? A tal ponto, irmão, que Nazaré é a terra de Jesus. Jesus não pôde fazer muitos milagres lá, porque o próprio povo não o aceitava. E ele fala assim: não tem profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. A tal ponto que os seus próprios amigos, que a sua própria cidade, tentou lançar ele de cima a baixo em uma montanha. Como não era o seu tempo, ele saiu do meio deles e foi embora. E quando Jesus Cristo fazia algum milagre, ao invés das pessoas dizerem: puxa vida, levantou um profeta entre nós, sabe o que eles faziam? Tem demônio. Expulsa demônio como príncipe dos demônios, que é Beelzebul. Era tanta pressão sobre Jesus, que Jesus tentando abençoar-los, tentando ministrar, e eles rejeitando, rechaçando o rei.
E Jesus falava, eu vim para isso, eu vim para curar. E eles não queriam. A tal ponto que quando chega no capítulo 11, no capítulo 12, no capítulo 13, Jesus começa agora a dizer para eles assim, agora é o seguinte, já que vocês não querem, porque Jesus é assim, irmãos, ele não, quando vê que o homem não quer, fica resistindo, ele vai, bom, já que você não quer, eu não vou perder tempo mais com você, eu tenho que continuar adiante, você não quer vir, você não quer me seguir, então fica aí. Então quando chega no capítulo 13, no capítulo 12, capítulo 13, você vai ver Jesus saindo da sua casa, foi ao mar. Aí mais ou menos é uma transição. Já que eu vim para os meus e os meus não me receberam, então eu irei agora a outros povos. Então você vai ver Jesus curando o servo de um centurião romano, você vai ver Jesus libertando a filha de uma filha Sírio-Fenícia, você vê Jesus indo pregar aos samaritanos, você vê Jesus indo pregar em Cafarnaum. Jesus, já que vocês não querem, eu irei então aonde me querem. Por isso que as parábolas foi para isso. Lá no livro do profeta Isaías já estava profetizado, quando Isaías falou, com outro tipo de língua falará esse povo. E sabe por quê? Porque o coração de vocês são duros, vocês não quiseram ouvir, vocês rejeitaram o Salvador. Então se vocês estão me rejeitando, eu já não tenho mais nada com vocês. Olha o que Jesus fala, Jerusalém, 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 quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Desde agora não me verão mais, até que digam, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Então Jesus mudou, se repaginou, já que vocês não querem, irem para o outro lado. Então Jesus muda, até no capítulo 13, irmão, Jesus falava abertamente, pastor Sebastião, Jesus falava claramente, Jesus não usava parábola. Do capítulo 13 adiante, Jesus começa a usar parábolas. E por que Jesus Cristo começou a usar parábolas? Para se cumprir o que o profeta Isaías tinha profetizado 700 anos que ele nascera. E ele mesmo testifica isso. Olha o que diz no capítulo 13, o versículo que nós lemos aí. Mateus capítulo 13. Versículo 3. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo. Então Jesus começa a falar sobre parábola, aí depois os discípulos perguntam no versículo que diz, acercando-se, versículo 10, acercando-se dele os discípulos disseram, por que eles falam por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer, a vós, os discípulos, vos é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e que terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso, aí vem o versículo 13, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo não vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Olha que situação, irmão. Rejeitaram o rei, e o rei também os rejeitaram. Paulo faz uma exortação para nós interessante quando ele fala assim, lá no livro de Romanos, irmãos, se Deus rejeitou a oliveira verdadeira, nós que somos jambuzeiros bravos, enxergados em Cristo, pior será para nós. Se ele rejeitou a oliveira original que é Israel, se nós também não tomarmos cuidado, ele também nos rejeitará. Por isso, se não me engano, na carta da igreja de Esmênia, lá em Apocalipse, a igreja de Esmênia, acho que é Esmênia, Esmirna, livro do Jardim Esmênia, né?
Miriam. Fala assim: você diz que está viva, mas na verdade você está morta. Então, o que acontece então, irmãos? Aí vem a primeira parábola, que é a parábola do semeador. Por que Jesus falava com parábolas? Então, já que vocês não querem, me rejeitaram, me rechaçaram, eu curava, vocês diziam que eu estava sendo usado por demônio, eu repreendia demônio, vocês diziam que era por príncipe de Beelzebul, tentaram me matar, tentaram me humilhar, me perseguiram, me tentaram. Então, sabe uma coisa? Agora eu vou falar com vocês somente com parábolas. Mas ele olha para os discípulos e fala assim: mas para vocês é dado conhecer os mistérios do meu reino. Isso é algo lindo, né, irmão? Por isso que as pessoas não entendem. O que você está fazendo nessa igreja? Quarta, sexta, domingo de manhã, domingo à noite. O que você está fazendo aí? Você não tem algo para fazer? Porque como você não entende sobre os mistérios do reino, tem algumas coisas que têm mais valor do que estar na presença do Senhor. É exatamente isso que acontecia naquela época. Mas graças a Deus que Jesus fala assim: a vós é dado conhecer sobre os mistérios do reino de Deus. Coisa que se você falar lá fora, as pessoas têm você como louco. Mas para Deus é mistério. Somente quem revela para nós é Jesus Cristo através do seu Espírito Santo. Irmãos, semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre a primeira parábola. São 7 parábolas do reino. Quantas parábolas são? 7. Então começa com a parábola do semeador. Essa aqui, irmão, é a principal. Eu não vou adiante porque eu já não tenho mais tempo, já estourou meu tempo ali. Essa aqui, se nós não entendermos ela, nós não conseguiremos entender as demais. Essa aqui é importante. Jesus falou para os discípulos assim: se vocês não entenderem, compreenderem a parábola do semeador, vocês não vão conseguir compreender as demais. Foi o próprio Jesus que falou isso. Porque essa é a crucial para que a gente possa entender as demais. O que são as parábolas, as 7 parábolas do reino? São a constituição do reino. O que é uma constituição? É uma carta pétrea que guia uma nação, que guia um povo, o que pode e o que não pode fazer. Então as parábolas é mais ou menos isso. Deus está dando uma constituição para que nós possamos seguir. Então, se nós conseguirmos entender bem essa parábola, todas as demais serão fáceis para nós. Então nós vamos falar um pouquinho sobre por que Jesus falou isso por parábola. Já falei sobre isso aqui. Então nós temos aqui 4 tipos de terra. O semeador saiu a semear, uma caiu no caminho, outra nas pedras, outra nos espinhos e a outra em boa terra. Eu vou estar falando sobre cada uma delas, tá bom? Então eu preciso de tempo para falar sobre a que cai no caminho, a que cai entre pedras, a que cai entre espinhos e a que cai em boa terra. Qual é o resultado de cada uma dessas sementes que caem no caminho, nas pedras e no meio dos espinhos? Vai ser muito bom. Acredito que semana que vem vai ser uma explosão de conhecimento para nós. Nós vamos sair daqui muito edificados com esta parábola do reino. Coloque-se de pé, vamos agradecer a Deus.